Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Hoje estamos continuando os nossos estudos sobre a doutrina, os ensinamentos, os princípios dos apóstolos. E eu quero trazer um assunto bem atualizado, hoje, que o título é Jesus purifica o templo. Então, eu quero que você entenda muito bem, o que este texto quer dizer. Está em João capítulo 2, versículo 16, quando Jesus diz assim: tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em covil de ladrões? Jesus faz uma pergunta: não deveria ser chamada de casa de oração e vocês estão transformando-a em covil de ladrões? Registra covil de ladrões Lucas e Marcos, e João registra mercadores, vendedores, de propósitos, vendedores de projeções, vendedores dos seus próprios negócios. E Jesus reclama essa transformação que foi feita, no templo. Então, a Bíblia diz que estava aproximando a Páscoa quando Jesus sobe para Jerusalém e vai ao templo e vê esse alvoroço ali de gente vendendo e gente comprando dentro do templo. Jesus, então, insatisfeito com aquilo, ele faz uma azorrague, um chicote de cordas, e chega ali e expulsa aqueles vendedores e também os compradores, expulsa as ovelhas e vacas, os gados de lá, e manda que os mercadores peguem as suas pombas e se retirem dali. Esses animais eram os animais do sacrifício, e então era muito fácil a pessoa levar isso para negócio, porque era época de grande movimento financeiro, e eles levaram isso para dentro do templo. É comum hoje se dizer muitas coisas, muitos falsos líderes dizendo que que a igreja, o edifício não é templo. Mas se você olhar no dicionário, templo é todo edifício consagrado, separado, feito para motivos religiosos. E aquele ali era a casa que Deus permitiu que fosse feito para que as pessoas reunissem ali adorando. Então, o templo do Espírito Santo é você, e templo de adoração em união é a igreja. Ela se chama templo, sim. E não se pode perverter, o que significa esta palavra. Porém, eles criaram esse modelo para dizer que você tem que se santificar, você tem que ter uma vida ilibada diante de Deus, você tem que se esforçar o máximo para agradar a Deus, você e você. Mas eles fazem deste edifício separado para adoração, faz o que quiserem. Tem muito tempo que isso tem se tornado covil de ladrões, de salteadores, de mercenários, E as pessoas, não só os que vendem, mas os que compram também, estão no mesmo ritmo, vão à igreja como se fosse um clube social, um clube de promoção. Eles vão ali, fazem seus negócios, vendem as suas ideias, agradam uns aos outros, buscam casar-se entre si e criar seus filhos entre si, e ali vão formando uma comunidade como a Torre de Babel, uma comunidade forte com um líder que não abre mão da sua liderança, que pensa que ele é o Deus daquele templo, daquele local, e o transforma em covil de ladrões. Não é só um ladrão, mas tem muita gente comendo do sacrifício do povo. E por aí vai. Depois lançaram uma outra ideia também, de que se você revoltar, se você não concordar com isso, você está tocando no ungido do Senhor. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que não aceitar mesmo esse tipo de coisa dentro dos locais de adoração a Deus. Você tem que se levantar e denunciar isto, sim, dizendo que o que estão fazendo da casa de Deus é covil de ladrões, sim, de salteadores, de pessoas que vão para ali sem nenhum interesse em adorar a Deus, mas em se auto-beneficiarem. Então, quando você ver
essas coisas acontecendo, não se preocupe em denunciar, em falar, em rejeitar, porque não existe pastor corrupto ungido do Senhor, pastor depravado ungido do Senhor, pastor que anda nos maus caminhos ungido do Senhor. Então não tema, porque isso aí é uma mordaça que colocam na tua boca, te faz sofrer, e você não vai, mesmo se você é cristão de verdade, não vai aceitar essas coisas e vai rejeitá-las. E hoje em dia as igrejas virou isso aí, muitas delas em palcos políticos, né, pastores zerando os seus próprios interesses, preocupado mais com as suas casas, com os seus carros, com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, qual futuro dará para os seus filhos, né, em ter um status diante da cidade, e nem sequer se lembra de zelar do templo de Deus, de onde Deus quer ser adorado, de onde o povo se ajunta para adorar a Deus. Então você não pode aceitar isso e nem aceitar essa opressão criada sobre você. Você não deve estar sujeito a nenhum mercenário. E se isso está acontecendo na tua igreja, levante-se com voz forte e diga ao pastor: isso está repreendido no nome de Jesus, eu não aceito, porque este local aqui é chamada casa de oração, é um local para adoração a Deus, eu não vou abrir mão desses requisitos. É por isso que João, né, foi firme quando colocou lá a purificação, né? Jesus purifica o templo. Precisa de haver pessoas, né, em pé, pessoas determinadas, pessoas direcionadas, pessoas de oração, de leitura bíblica, de estudo da palavra de Deus, para se posicionar e dizer: isso está errado, isso não está correto. E se deixarmos isso acontecer, a igreja vai se tornar uma luz fraca, que vai ser dominada pelas trevas. E é isso que tem acontecido às vezes. Você vê já que o brilho da glória de Deus já não está mais em muitos desses locais chamados templos, chamados igrejas. Não tem o brilho mais da glória de Deus nele. Ali se falam, ali riem à vontade, ali zombam da santidade de Deus, porque quando a pessoa está sendo levada a adorar a Deus de uma forma inadequada, estão zombando de Deus, e isto não é coerente, não é conveniente para o povo de Deus. Deus conta com um povo santo, um povo separado, um povo que vai levantar a voz a Ele, vai adorá-lo, vai buscá-lo, e Ele vai responder dos céus. Então, você e eu precisamos estudar os princípios, estudar a doutrina dos apóstolos e fazermos um paralelo entre a igreja de hoje e o que diz a Bíblia realmente. Se esta igreja está caminhando na doutrina dos apóstolos ou se inventaram por aí outras doutrinas. Eu fui a uma igreja aqui e vi um sujeito que se dizia apóstolo pregando. Então eu disse a ele e ao pastor local, que é meu amigo, eu disse: eu queria muito um café com vocês, eu gostaria muito de conversar com vocês, porque a minha pergunta seria para ele propriamente: como é que você se tornou apóstolo? Como é que você se fez apóstolo? Como é que você usa esse nome de apóstolo? Mas, infelizmente, nunca existiu este café, né? Nunca existiu este momento. E aproximadamente 6 meses depois, ele faleceu. Faleceu em pleno vigor, mais novo do que eu, possivelmente. Ele faleceu já faz anos isso. Por que que as pessoas, às vezes, perdem a vida em plena juventude? Porque, às vezes, adulteraram os ensinos, as doutrinas dos apóstolos para criar benefícios próprios para si mesmos. Então, muito cuidado. Não deixe que nenhuma mordaça esteja na tua boca. Pastor corrupto, líder corrupto, ele não é de Deus e Deus não está nisso e deve ser rejeitado, porque Jesus, da mesma forma que ele fez no passado, e eles, os líderes, tentaram matá-lo, hoje tentarão matar a verdade que você diz, tentarão matar as verdades de Deus que necessitavam e necessitam estar dentro das igrejas, mas você não se reprima. Não se reprima, busque estudar a palavra de Deus, busque se posicionar e saiba que a doutrina dos apóstolos que você deve seguir é dos apóstolos que Jesus separou e não desses falastrões que se dizem apóstolos. Por isso, as verdades têm sido pervertidas, porque os homens têm entrado com suas próprias doutrinas,
amordaçando e escravizando o povo de Deus. Então não seja escravo, seja livre, estude a palavra e adore a Deus de verdade, e Deus irá abençoar você como o templo do Espírito Santo. No nome de Jesus, um grande abraço meu ainda dos meus pijamas buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.